Me permite entregar algo do céu para o teu coração nesse dia. Os discípulos estão dentro do barco e a Bíblia diz que de repente aparece uma tempestade que vão levar os discípulos ao desespero. Alguém no meio daquela navegação vai decidir acordar Jesus, que estava dormindo no barco, na popa do barco. Jesus vai ser acordado e ele vai acalmar a tempestade. O que eu acho interessante é o desespero que os discípulos carregavam no meio daquela navegação. Uma inquietação, um medo de morrer, medo das águas entrarem no barco, medo de perder a vida para aquela circunstância. E de repente alguém no meio daquela tempestade decide procurar Jesus para que Jesus acalme aquela tempestade. Jesus se levanta e acalma o vento, o mar é aquietado. Você vê o poder de Jesus no meio dessa situação. Bom, existem situações que a gente passa que só vão causar verdadeiros conflitos dentro de nós quando as tempestades que estão ao nosso redor conseguem desestabilizar o nosso emocional. Às vezes você pode passar por vários tipos de ventos, tempestades, mas se você tiver equilíbrio espiritual no meio das dificuldades, essas circunstâncias não serão capazes de parar a sua vida. Só que o maior problema nessa história não é a tempestade que está atingindo o barco. O maior problema é a tempestade que está dominando o coração dos discípulos. Às vezes você passa por uma grande tempestade, mas você consegue passar bem, porque os teus olhos estão em Jesus. Agora, quando você deixa aquilo que está do lado de fora contaminar o que está do lado de dentro, você perde totalmente a estabilidade no meio das circunstâncias. Não deixe com que as tempestades que estão ao seu redor venham entrar no seu coração. Existem barcos que estão afundando não porque os ventos estão soprando, mas porque as águas que estão atingindo o barco estão entrando no barco, estão dominando o teu coração. E de tanto entrar água dentro de você, de tanto entrar água no seu coração, você está desesperado, você está inquieto. É possível você viver no meio de tempestades e não deixar com que as lutas que estão do lado de fora venham tirar a sua força do lado de dentro. Por isso, na minha concepção, a pior tempestade não é aquela que está atingindo o barco. A pior tempestade é aquela que já dominou o coração dos discípulos, que levou eles ao desespero e ao ponto deles perderem o equilíbrio emocional e espiritual no meio daquelas circunstâncias. Às vezes você vai passar por várias lutas, mas se você se manter firme diante de Jesus e não deixar com que os ventos do lado de fora venham desestabilizar o seu coração, você consegue permanecer firme, porque como Davi disse, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, porém eu farei menção do nome do Senhor. Era Davi dizendo: no meio de qualquer guerra, a minha confiança está em Deus. Eu não estou olhando para o vento, eu não estou olhando para a tempestade, eu não estou olhando para as montanhas, nem para os meus inimigos que estão ao meu redor. Eu continuo olhando para o Senhor. Elevo meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Deus que fez os céus e fez a terra. Então, não deixe que as tempestades que estão do lado de fora venham atingir o teu coração, atingir a sua vida. Jesus está no controle de tudo e até mesmo dentro das tempestades, Ele continua no controle. Deus te abençoe.